Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje vou gravar um episódio diferente aqui do nosso canal, certo? Eu vou fazer uma tier list de todos os animes que eu já assisti, certo? Quase todos, na verdade, certo? E vou aqui nomear junto com vocês, para vocês verem minha tier list, qual anime assim que eu já assisti, onde ele se encaixa em cada opção aqui que eu botei, tá? Mas de antemão, quem puder curtir, se inscrever no canal vai ajudar demais mais uma vez, como sempre. Muito obrigado por todo o companheirismo, certo? Então, vamos embora, vamos pro vídeo. Direto aqui da tela, eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Botei alguns animes aqui que eu já assisti, talvez esteja faltando um ou outro. Mas essa é a nossa primeira tier list aqui que eu vou botar pra vocês de todos os animes que eu já assisti. E eu vou encaixando vocês e cada um nessa sequência na tier list que tá aqui, tá? Eu botei nunca assisti, tem alguns animes aí que eu já peguei essa lista pronta. Tem alguns animes que eu nunca assisti, então vou botar aqui já diretamente, tá? Aí, o outro é Por que isso existe? Animes que pra mim eu assisti, pra mim não faz sentido nenhum. Tem potencial, animes que eu já assisti que possa ter potencial, né? Interessantes e bons, muito bons. E os Gods. Os Gods, os melhores animes que eu já assisti. E eu vou botar sempre da esquerda pra direita. O melhor sempre vai vir da esquerda pra direita, tá bom? Vou começar aqui a nomear pra vocês, pra então demorar, tá? Primeiro eu vou só botar os que eu não assisti aqui. Pronto, meus queridos, eu fiz um pequeno corte já pra botar aqui os animes que eu nunca assisti, tá? Já botei aqui os que eu nunca assisti. E agora eu vou botando aqui na sequência, certo? Os animes aqui na sequência, onde se encaixa cada um. Lembrando que é minha tier list, você pode ter uma opinião diferente, tá? Mas se tiver faltando algum anime aí, deixa nos comentários sugestões de anime que eu possa assistir que vão estar bem ranqueados aqui nessa tier list, tá? Vamos embora. Vamos aqui começar a sequência com Dragon Ball clássico. Dragon Ball. Eu assisti Dragon Ball há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Nunca fui. É até uma opinião meio polêmica pra quem assiste animes, né? Mas eu nunca fui tão fã de Dragon Ball, tá? Nunca fui. Nunca fui tão muito interessado. Pra mim é um anime bom, certo? É o clássico que começou dos animes, um dos acho que os mais famosos aqui no Brasil, antigamente. Mas eu vou botar ele como interessantes e bons. Eu acho que é porque eu vou botar ele nessa posição porque acho que foi um anime que chocou muito a galera, né? Que chocou não, né? Que deu o hype todo pros animes e a dublagem dele brasileira é muito boa. E eu vou logo na sequência do Dragon Ball Z. Eu acho que mais famoso que o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z foi realmente o que fez mais sucesso aqui no Brasil. Então, outro que eu, não, eu lembro de assistir na TV Globinho, Dragon Ball Z, eu acompanhava bastante. Então, eu lembro de assistir bastante, mas eu nunca fui tão fã. Então, vou botar ele na frente do Dragon Ball clássico, certo? Vou botar ele na frente do Dragon Ball clássico. Mas pra mim são interessantes e bons. Não foi tipo, meu hype total pra eles. Pra mim sempre foi na baixa intermediária, tá? E esse aqui é o Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, vou botar, tem potencial. Assisti meio meia boca, não vi tanto, nunca procurei tanto sobre ele. Assisti mais a luta de Goku contra Jiren. Foi o hypezinho legal, mas como eu nunca tinha tanto interesse por Dragon Ball, então nunca me importei demais, tá? E agora a gente já vem pra uma que eu considero muito bom, tá? Solo Leveling. Solo Leveling. Solo Leveling é um anime. Eu não sei se eu boto muito bom ou se eu boto no God. Solo Leveling foi um anime que lançou em 2023, né? Eu li todo Moara, né? Então é um anime que as lutas são muito impactantes, né? O personagem principal, Song Gi-Hu, ele é um personagem que mostra todo aquele hype. É um anime genérico, né? Genérico assim no sentido de que, tipo, o personagem vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, todo mundo sabe, né? Mas eu achei ele muito bom, não sei se eu botei ele no God. Porque, tipo, num God, os Gods tem que ser personagens que, tipo, me marcaram de alguma forma. E por Solo Leveling ser tão recente, eu acho que eu não tive, tipo, literalmente, a história é boa, lutas muito boas, um bom desenvolver da história, mas eu vou deixar ele muito bom por enquanto. Talvez eu bote no God depois, mas vou deixar ele muito bom por enquanto. Que foi um anime que lançou recentemente, mas que tem meu coração, então é muito bom. Esse aqui eu vou contar pra vocês, tá? É Mashiba. Esse aqui, assim, no começo eu achei ele meio.
meio interessante. Eu vou botar ele que tem potencial. Ele tem um potencialzinho dele. Ele é bem genéricozinho. É uma mistura de Harry Potter com One Punch Man. Um cara extremamente forte. Ele não tem magia com Black Clover. É uma marei todo. Mas a história é divertida. Se você tiver tipo, assim, o que assistir, vale a pena. Dan Dan Dan. Muito bom. Dan Dan fica abaixo do Solo Level, mas Dan Dan foi um anime que me surpreendeu muito. Não pensei que eu iria gostar tanto, certo? De Dan Dan. Foi um anime que realmente me surpreendeu. Gostei bastante de assistir Dan Dan. E é um anime muito divertido, né? Então, as, a, como as pessoas, os personagens vão ganhando poderes, toda a trilha sonora, tipo, um anime muito bom e divertido, tá? Tem, tem as cenas de meio que de romance, né? Meio que nudez, né? Mas o anime é muito bom. Dandan foi um dos melhores animes que eu assisti em 2025. 2024, 2025, né? Muito bom. Então, fica abaixo só leve, tá? Mas ele é muito bom. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, eu vou botar na frente de Dandan ainda, tá? É um anime muito bom, a história é muito rica e complexa. Só falando sobre os feiticeiros em geral, foi um anime que eu lembro de Jujutsu Kaisen. Eu largava o trabalho, eu trabalhava na academia. Eu chegava, se eu não lembro se o episódio era na sexta ou era na terça, alguma coisa assim. Acho que era na sexta. Lançava, eu chegava do trabalho, terminava de treinar, eu já chegava ansioso para assistir o episódio. Então, Jujutsu Kaisen teve uma conexão comigo, um anime realmente muito bom. E que merece estar entre nos muito bons, ou até no God, mas ainda não entra no God, porque os God têm um valor sentimental maior. Mas pra mim, ele é um anime muito bom, um dos melhores que eu já assisti. Agora vem o primeiro, talvez algumas pessoas não conheçam, mas é o Hajime no Ippo. Esse aqui é o primeiro God que a gente vai botar. Primeiro God, por quê? Hajime no Ippo é um anime de boxe, talvez muita pessoa não conheça, mas é um anime que veio no período que na época eu não fazia nem educação física quando eu comecei a acompanhar esse anime. Mas foi um anime que me fez treinar, me incentivou a treinar. Eu comecei a treinar boxe, comecei a correr. Ele me motivou, não só no anime em si, a história de Ippo, né? De toda a trajetória dele no ringue. Mas tipo, ele me incentivou fora. Eu comecei a treinar boxe, comecei a correr, comecei a tentar me alimentar melhor. Então, Hajime no Ippo meio que mudou meu padrão de vida. E foi um anime que me fez eu perceber o quanto eu amava o esporte. Esportes em geral, né? Então, Hajime no Ippo tem um valor muito grande pra mim. Eu e meu melhor amigo, a gente assistia, comentava. Fico muito triste que não tem mais anime dele, né? Mas Hajime no Ippo tem um valor muito sentimental. Pra mim, ele é God disparado. Esse anime aí, Hajime no Ippo, se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena mesmo. Death Note. Muita gente botaria ele no God, tá? Mas eu vou botar ele como interessante e bom na frente de Dragon Ball. Cadê? Vai, meu filho. Pronto. Na frente de Dragon Ball. Por quê? Death Note é um anime. Muitas pessoas, tem algumas pessoas que já comentaram até comigo que não gostam de anime, mas assistiram Death Note. E é um anime que realmente é muito bom. Tem uma história muito rica, realmente. Uma história meio que tem tensão, meio que terror. Assim, né? Mas é um anime muito bom. Mas eu achei ele interessante. Interessante, certo? Mas eu não boto ele no muito bom nem no God pra mim. Não tive essa conexão toda, não, toda essa emoção toda não de Death Note, tá? Agora então Pokémon. Pokémon, eu acho que eu tenho 28 anos, né? Já sou um pouco mais velho, mas acredito que grandes pessoas, tipo, depois de mais de 20 anos, mais de 25 anos, com certeza assistiu bastante Pokémon. E eu boto Pokémon aqui como muito bom. Pokémon marcou gerações como Dragon Ball. Acho que era nos anos 2000, acho que 2000, 2005 por aí. Foi um dos animes que mais fez sucesso, junto com o Dragon Ball. E teve aquela toda explosão tipo, dos animes em geral, né? Até hoje lança Pokémon, episódios de Pokémon. Tem várias, a Ilha Jotô, sei lá, um monte de coisa. Não acompanho hoje diariamente, quando não terminei Pokémon, mas assisti bastante filmes e, tipo, eu considero muito bom por ser um anime tão marcante na nossa infância. Ainda mais, pra mim, muito mais ainda do que Dragon Ball, né? Vamos embora. Ataque de Titãs. Eu vou botar ele como muito bom.
na frente solo leve. Quem já assistiu sabe o impacto do primeiro episódio de Ataque Titãs. Pra mim, eu acho que é um dos melhores primeiros episódios que já se foi lançado pros animes. O anime é muito marcante, conta a história de Eren, Mikasa, Armin, que ele vive na muralha. E tipo, eles vão descobrindo toda a história dos titãs em geral. Eu me lembro de tipo de ficar ansioso, eu me lembro de esperar as continuações. E o quanto eu fiquei satisfeito era destruindo a cidade. Quando ele descobre tudo, que ele faz a mesma coisa que fizeram com ele. Foi, ele se tornou o vilão, mas eu torci pelo vilão o tempo todo, velho. Torci pelo vilão o tempo todo. Então, por isso que eu boto ele no anime muito bom. Quase isso pro God. Quase isso. Porque o God realmente, eu pra vocês, tem um valor sentimental muito grande. Mas foi quase isso, tá? Mas Ataque Titãs, quem conseguiu, todo mundo comenta, vejo bastante pessoas comentando. Quem assistiu Ataque de Titãs sem spoiler e viu o que aconteceu. Puta que pariu, meu filho. Quando descobriu, foi revelado os Titãs, em geral, não vou falar para não dar tanto spoiler, né? Se alguém não tiver assistido. Puta que pariu, vale muito a pena, pô. Muito, 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 muito a pena. E daqui a gente vai para mais um que eu acho muito bom. Boku no Hero Academia. Tem muita gente que hateou, ficou puto com o final. Eu não vi o final ainda do mangá, certo? Só tô esperando pelo anime. Mas sempre foi um anime que eu gostei bastante, tá? Eu vou botar ele no interessantes. Não, no interessante não. Acho que Boku no Hero é um anime que eu gosto muito das lutas, gosto muito de Deku. Tem aquele gostinho a mais, né? Às vezes poderia ser um pouco melhor, mas eu gosto bastante da temática de heróis, tudinho. Eu vou botar ele ainda na frente de Pokémon. Ainda na frente de Pokémon. Boku no Hero foi um anime que eu gosto muito da história de Deku, a história de All Might e como o desenvolver da história foi feito, certo? Como o Deku foi desenvolvido, foi evoluindo com os poderes dele e tudo, tipo, tudo que foi criado em turma da turma a turma do primeiro ano, né, que é a turma do Deku da UV. Mas eu acho que é muito, muito bom. Eu acho que é um anime muito bom, que vale muito a pena assistir se você não assistiu ainda. Tá acabando, né? Eu acho que, se não me engano, a última temporada vai vir agora no final do ano. Ou o ano que vem. Mas eu acho que é agora no final do ano, em outubro. Certo? Mas é um anime muito, muito, muito bom. Tá pra finalizar agora. E tem lutas muito boas, marcantes, né? Então, como eu falo, tem uma trilha sonora que se conecta com a pessoa. Então, considero muito bom. Esse aqui é Tokyo Revenge. Eu vou botar ele como tem potencial. Ainda vou botar ele aqui. Vou botar atrás de Dragon Ball. A sequência vai ser assim. É um anime muito bom, que o rapaz volta no tempo pra salvar uma menina. Tudinho vai contando, tipo, meio que história, que ele entra na gangue, tudinho. Então, é um anime muito bom. Se você tiver com tempo livre, vale a pena assistir. Mas eu me lembro que, se eu não me engano, eu nem terminei de assistir ele. Então, foi o que eu deixei meio de lado. É bom sim, vale a pena assistir. Mas eu não é um anime que, tipo, foi o melhor que eu assisti ou chegou, tipo, me marcou tanto, né? Agora eu vou pra mais um God. A gente chegou aqui, ó. A gente chegou em Demon Slayer. Fica atrás de Hajime no Ippo. Mas Demon Slayer é uns gráficos maravilhosos. A história é muito boa, certo? Contando toda a história de Tanjiro, Nezuko e todos os caçadores, né? Todos os caçadores de demônios. Então, Demon Slayer é maravilhoso. Eu lembro do último episódio agora que lançou, que foi de Muzan, chegando todos os Hashira. Puta que pariu. Muito, muito, muito bom. Eu tenho uma conexão muito grande com Demon Slayer. Lembro, até hoje eu quero tatuar a frase Genku, de Rengoku, que é incender seu coração. É uma das tatuagens que eu vou fazer ainda. É um personagem também que me marcou muito. E que mesmo numa situação difícil você tem que pensar que as coisas boas vão acontecer para você nunca desistir, boy. Então, Rengoku é incender seu coração e bola pra frente. Então, Demon Slayer é God, é God, é God. Não tiro de God nem a pau. Demon Slayer é God, certo? E aqui a gente vem pra outro God, meus queridos. A gente vai pra Naruto clássico. Naruto clássico eu assisti. Eu acho que Naruto foi, a exemplo, eu assistia bastante desenho, né? Eu assistia Pokémon, tudinho. Já era anime, né? No caso. Mas eu nunca fui assim, de acompanhar tanto, acompanhar a história toda. Mas me apresentaram Naruto, eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 por aí.
foi o primeiro anime que literalmente acompanhei do primeiro episódio em diante. Vi todo o processo, toda a evolução de Naruto. Fui acompanhando Naruto, Sasuke, Sakura, todo o time 7 em geral. E foi um anime que eu acho que foi a porta de entrada. Eu já tinha assistido outros, mas nunca me interessava tanto. Mas Naruto foi a porta de entrada por me apaixonar pelos animes. Então Naruto com certeza, Naruto clássico com certeza é God, tá? Naruto Shippuden não boto como God, eu acho que tipo, os fillers, eu sei que não tá aqui pra falar do filler, né? Mas o filler eu acho que me fez brochar bastante, muita enrolação na história, me fez brochar um pouquinho, certo? Mas mesmo assim continua sendo muito bom. E eu ainda vou botar ele na frente de Attack Titãs, por todo o valor sentimental, todo da minha infância em geral assistindo e de conseguir ter pegado o início de Naruto e finalizado Naruto Shippuden com o final da Guerra Ninja e ver Naruto virando Hokage e tudo. Então, foi todo um acompanhamento da minha infância, adolescência, fase adulta, acompanhando Naruto. Então, boto ele como muito bom. Naruto clássico pra mim é God, que foi literalmente minha infância que me deu a abertura pros animes, e Naruto Shippuden sim, muito bom, quase God, certo? Não passa Naruto, no Naruto clássico, mas me fez, me fez ter essa conexão de criança, adolescente e adulto acompanhando Naruto, tá? Esse aqui, o Homem Motosserra, eu, eu me esqueci até o nome, meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse anime. Agora é Must Man, né? Me esqueci literalmente qual é o nome desse anime. É uma história interessante, certo? Eu gostei de ter assistido. Eu vou botar ele como tem potencial na frente ainda de Dragon Ball, certo? É um anime realmente bom, boas lutas, um bom enredo, mas não me prendeu tanto. Não me prendeu a ponto de, vou parar para assistir ou ler o mangá tudo. Não me prendeu a esse ponto. Talvez me prenda mais no futuro, tá? Mas não me prendeu a esse ponto de ficar tipo ansioso, esperando que lance logo ou ir ler o mangá com ansioso para poder saber o que vai acontecer com a história, tá? Bleach. Bleach, depois que eu acabei Naruto, depois do tempo que eu acabei Naruto e acabei One Piece, eu tava procurando alguma coisa pra assistir. E assisti bastante Bleach. Gostei bastante da história. Não, Bleach voltou agora, não acompanhei as novas temporadas. Mas foi um anime que eu considero ele muito bom. Bota ele aqui na frente de Death Note. É interessante e bons. Tem uma história muito boa. O personagem principal marcando com várias transformações. Tem lutas maravilhosas, certo? Mas bastante interessante. Não considero muito bons ainda não. Pra mim não tá no mesmo patamar desse daqui de cima não. Pra mim, tá? Agora a gente veio pro carro-chefe. Pro carro-chefe. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele pro final. Vou botar ele aqui e vou deixar ele pro final. Deixa ele pro final, tá bom? Vamos embora. Kanjuro. Kanjuro 8. Foi um anime que eu não esperava nada. Não esperava nada mesmo. E eu me surpreendi. Eu me fiquei realmente tocado com a história do principal. De tudo que aconteceu. De como eles enfrentam os kaiju. E tem lutas muito boas, gráficos muito bons. Você se conecta com o personagem principal. Você vê que ele é um cara mais velho que não tinha tanta perspectiva, mas mesmo assim você vê o quanto ele evoluiu e que tipo, ele tem um bom coração, quer sempre ajudar o próximo. Então eu vou botar em muito bons, mas eu vou botar aqui, ó, abaixo de Dandadan. Não, eu vou botar abaixo ainda de Boku no Hero. Boku no Hero pra mim ainda é melhor. Mas foi um anime que me surpreendeu bastante. Tanto que eu fui ler o mangá e estou ansioso para a segunda temporada, tá? De Kanjuro 8. Então, tem tudo para ser um anime muito bom. Quem sabe possa até crescer na minha perspectiva, né? Ele se evolua nesse gráfico aqui de animes, né? Talvez ele possa, quem sabe, um dia chegar no God. Mas é um anime que eu gostei bastante, fiquei bastante surpreso em assistir, tá? Blue Lock. Blue Lock eu assisti só a primeira temporada, tá, meus queridos? Anime bom, tudinho. Eu vou botar interessante, vou botar ele aqui no final. Interessante e bons. Ele é um anime de futebol, tudinho que para desenvolver jogadores pro Japão. É interessante. A primeira temporada eu gostei, mas não me prendeu. Tanto que a segunda temporada ficou lançando e deixei meu pra lá. O meu amigo até hoje assiste, ele gosta bastante, mas pra mim não me prendeu muito, tá? E a gente vem pra esse aqui. Esse aqui eu vou ter que deixar aqui, ó. Na frente de Naruto. Haikyuu. Haikyuu. Nunca pensei que eu ia gostar de anime de vôlei. Nunca.
Nunca pensei na minha vida que eu ia gostar de anime de vôlei. E hoje em dia eu fico, tipo, babando pro Haikyuu. Haikyuu foi um anime, tipo, que fez eu enxergar o vôlei com outros olhos. Eu lembro de assistir as jogadas, eu assisti os episódios ansioso, pô, pra saber se eles iam vencer ou não. E, tipo, é um anime que eles não só vencem, eles passam pelo sofrimento do treinamento. E tu vê a evolução de Hinata, tu vê a evolução de todo o time, o quanto os outros personagens sofrem, tem todo o enredo. Então, Haikyuu é quase God, sabe? Só não vou botar ele no God porque o God só vou deixar 5, que é o meu top 5. Mas ele é quase God, boy. Quase God, quase God mesmo. Haiku é muito bom. Muito, 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 muito bom. Se você não assistiu, você pode dizer, ah, é um anime de voo, ele é chato, tudo. É muito bom. Vale cada segundo. Cada segundo mesmo, tá? Black Clover. Black Clover chegou com análise como se fosse ser um shonen, como se fosse Naruto, né? Naruto, One Piece na época. Eu lembro. E o povo realmente deu muito hate em Black Clover no começo, que a hashtag tava bastante. Mas foi um anime que eu vou dizer pra vocês, tá? Foi me conquistando. Foi me conquistando tudinho. Um anime que eu gostei muito de Asta. Eu gostei muito, 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 muito das lutas e toda a rivalidade dele com o irmão dele. Certo? Com a rivalidade dele de querer ser o Rei Mago, tudinho. Então eu vou botar ele muito bons. Vou botar ele na frente de Pokémon. Vou botar na frente de Kanjuro também, só não fica atrás de Boku no Hero. Mas é um anime literalmente muito, muito, muito bom. Black Clover tá em ato agora, né? Tá parado. Só tá rolando mangá raramente. Mas é um anime que, conforme você vai assistindo, você vai vendo a evolução dos personagens, a evolução de Asta, a evolução de Uno e de todos os personagens que vão rodeando ele no grupo mágico dele. Você vê que é um anime muito, muito, muito bom. Realmente. Vence os primeiros episódios que você vai ver, vale a pena. Kuroko Basket. Kuroko Basket eu vou botar aqui. Eu acho que fica. Kuroko Basket ainda fica na frente aqui, ó, de Bleach. Foi um anime de basquete que eu também nunca, não esperei muita coisa. Mas eu me surpreendi com as habilidades, eu me surpreendi com o time em geral, as jogadas e tipo todo o enredo da história. Então, considero um interessante e bom. Para mim ficar na frente de Bleach, um anime que gostei de assistir e recomendo, tá? Para quem quiser. Para mim não entra muito bons ainda, mas é um anime muito bom. ReZero. ReZero eu tava acompanhando até o dia desse. É um anime que, sei lá, eu acho que me enrolou demais. Tipo, tem muito detalhe, volta muito tempo. Toda vez que ele morre, ele entra no mundo, né? Ele morreu no mundo real, se eu não me engano, ele se teletransportou. Não tô lembrado agora, acho que ele teletransportou. E toda vez que ele morre na vida real não, toda vez que ele morre, ele volta. Mas ele não tem controle pra onde ele volta. No ponto específico. E ele tem poder nenhum, ele é só um humano fraco, certo? E ele sofre bastante, e é um anime que você vê ele sofrendo muito. Eu acho interessante, tá? Vou botar ele aqui, ó. Na frente do Loki, mas atrás de Dragon Ball ainda. Acho boa a história dele, tudinho. Ativamente eu acho que fica muito cansativo assistir, tá? E se você não assistiu, quiser ver, vale a pena. Agora a gente vai para nosso quarto God, tá, meus queridos? A gente vai aqui, ó. Hunter vs Hunter. É God ou não é? É God, meus queridos. Hunter vs Hunter fica aqui, ó. Ainda na frente de Hajime no Ippo. Hunter vs Hunter é um anime que eu não esperava tanta coisa, mas é uma história muito inteligente, a história de Gon e Lua. Caramba, tem muita reviravolta. Kurapika, em geral, os poderes, você vê que os protagonistas ou os personagens não tiram o poder do rápido deles. Você vê que tem todo o desenvolvimento, tudo certinho. Você vai vendo a construção da amizade de Gon e Killua, como Killua se importa com Gon, e como o Gon quer loucamente encontrar o pai dele. Então, tipo, você vai ficando cada vez mais conecto com essa história. Então, Hunter vs Hunter pra mim é God e é um dos animes, melhores animes que eu assisti na minha vida. Então, ele tá assim no meu top 5 dos gods, tá? Aí você vai ter 5 gods, já temos 4. Ele tá aqui no meu top 5. Depois eu vou reajustar isso aqui, tá? Mas ele tá no meu top 5 sim. Aí a gente vai pra Fairy Tail. Fairy Tail, eu vou dizer uma coisa pra você. Fairy Tail, eu lembro de ter assistido, gostava bastante no começo.
Mas eu meio que só deixei. Parou muito tempo, não me interessei tanto. Acredito eu que tinha um potencial, mas eu só givei, não procurei mais saber sobre. E gostava muito de Natsu, gostava muito da guild em geral. Mas depois eu só desinteressei. Nem sei se tá rolando no anime ainda até hoje, mas só deixei de lado. Beyblade. Eu lembro que Beyblade tem potencial sim. Beyblade eu já assistia quando era criança, o desenho em geral. É um desenho bom, não lembro de muitos detalhes, mas eu considero um desenho bom. Tinha, tinha, tinha seus pontos positivos. Doutor Stone, vou botar como bons e interessantes. Vou botar ele aqui, ó. Depois de Death Note. Bons e interessantes, um anime muito inteligente que conta a reconstrução do planeta. Eu assisti a primeira temporada e o começo da segunda. E ainda falta assistir muita coisa, mas é um anime que é muito interessante, tem muita inteligência e mostra o enredo, né, de como está sendo a construção do planeta Terra, tá? Aqui eu vou botar Tokyo Ghoul, porque isso existe. A primeira temporada é boa, é boa. Não vou mentir pra vocês. A primeira temporada é boa. Aí depois, a enrolação, as coisas ficam meio desconexas. Não me pegou nem a forma. A primeira temporada eu pensava que ia ser. No final da primeira temporada eu fiquei, caralho, que foda. Depois eu só fui me decepcionando, decepcionando. E pra mim, Tokyo Ghoul, decepção total. Esse daqui, eu não vou lembrar o nome dele corretamente, mas é a cabeça de pássaro que eles estão dentro do jogo. E é um jogo muito famoso e tipo, ele consegue cenários únicos e específicos. Porque ele não usa armadura e ele só se garante na esquiva dele. É um anime muito bom. Não esperava muito, vou botar ele muito bom. É um anime que não esperava muito. Vou botar ele atrás de Pokémon, mas que vem me surpreendendo, tá? Eu tenho acompanhado ele, esse anime, sempre quando não tava lançando episódios novos. E tem me surpreendido. Gosto bastante mesmo, tá? Outro que eu vou botar e bom, talvez muita gente não conhece, que é o anime do Smile. Vou botar ele abaixo do Cabeça de Pássaro, mas é um anime que ele entra no mundo, ele é literalmente um Smile, e ele vai se alimentando das coisas, ele vai evoluindo, ele fica amigo de um dragão gigante, tudinho, e ele vai evoluindo, ele vai criando a vila dele, ele vai criando poder em si, enfim, é um anime muito bom. Tem esse lado positivo, tem muita gente que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu gostei bastante da construção, todo o enredo da história, de como ele constrói toda a vida, como as pessoas vão gostando dele, como as pessoas gostam dele e o que ele tenta fazer de melhor pela vida dele. É uma construção literalmente de uma cidade que ele faz. Então, pra mim, tem seus lados positivos, tá? Overlord. Overlord, eu vou botar ele como interessante na, abaixo de Blitz. Overlord é uma história boa, eu assisti quase todas as temporadas. É uma história bem interessante, vale a pena você assistir. Mas, tipo, era assim, interessante. É interessante sim, mas não me pega, não lembro de tipo de querer ficar ansioso pra poder assistir, sabe? Me pegou, não me pegou tanto que nem os outros de muito bons. Tipo, todos que estão muito bons eu fiz questão de acompanhar tudo. Já os aqui de baixo eu assisti massa. O interessante e bom, eu já assisti uma vez ou outra, assistia, mas também se eu assistisse, tanto faz. Então tá ali aqui muito bons. E agora, galerinha, como último, a gente não podia deixar de falar dele, né? Não podia faltar. O One Piece. One Piece vai vir aqui, ó, no top 1 é God. Eu nesse canal falo muito de One Piece. One Piece, eu me lembro que tava no período de férias. Eu maratonei One Piece que nem doido. Eu assisti One Piece que nem doido. Eu me lembro de meus amigos me chamavam pra sair. Eu tava na guerra de Marineford, eu assistindo. Eu tenho uma conexão muito grande com todos os tripulantes do Chapéu de Palha. Tipo, eu vejo a VM, eu fico emocionado. Eu vejo a história. Foi um anime que eu chorei assistindo quando o barco deles afundou, ele, toda a história triste deles. Quando o Ace. Eu acho que não é spoiler, não, pelo amor de Deus. Acho que todo mundo já assistiu One Piece, né? Quando o Ace morreu, meu Deus do céu. Eu fiquei. Eu não tinha spoiler na época, eu não ocupei spoiler. Meu Deus do céu, eu fiquei acabado, velho. Acabado. E hoje, até hoje, One Piece pra mim é o anime mais bem feito da história. Tem uma história. Não tem que falar de One Piece, pô. One Piece é One Piece, é top 1. Top 1, top 1. Então, pra mim, só vou mudar aqui a sequência, vou botar Demon Slayer como quinto.
Pra mim, a sequência dos gods ficam assim, ó. One Piece em primeiro lugar, Hunter vs Hunter em segundo, Hajime no Ippo em terceiro lugar, quarto lugar Naruto clássico, em quinto lugar Demon Slayer. Esse aqui é meu top 5 dos gods, pra mim os disparados, os melhores animes que eu já assisti, que eu tive uma conexão e que tipo, são os melhores pra mim disparados. Depois vem todos esses aqui na sequência, os muito bons, interessantes, etc, tá bom? E com isso finalizamos nossa tier list. Foi meia horinha de vídeo. Mas espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês comentem também. Comenta aqui se tá faltando algum anime ou você tem uma opinião diferente da minha, tá? O que vocês acham aí que eu deveria acrescentar ou falar sobre outros animes ou algum anime que você me recomenda para assistir para ouvir falar aqui no canal, tá bom, meus queridos? Meus queridos, muito obrigado. Tenham uma ótima noite. Obrigado muito por estar acompanhando aqui o canal. Quem puder se inscrever, curtir, comentar, dar opinião, vai ajudar demais, 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 demais mesmo, tá? Sempre é um prazer produzir aqui conteúdo para vocês, tá? Fique com Deus e até a próxima, meus queridos.